Agora eu vou te mostrar algumas das soluções que esse mercado oferece e soluções que vão além do convencional. Existem farmácias bem tradicionais que atuam fortemente na produção de cápsulas, na produção de fórmulas apresentadas em sachês, por exemplo. Nada de errado com isso, tá? É um posicionamento da farmácia, mas existem farmácias com soluções mais inovadoras, que saem mais do convencional, que oferecem chocolates, gominhas, tá? Investem fortemente no desenvolvimento de nutricosméticos, de cosméticos de alta performance, tá? E dentro desse mercado existem soluções que são soluções de uso oral, de uso interno, que estão medicamentos e suplementos. Esses suplementos podem ser nutricosméticos, que são suplementos voltados para a beleza de dentro para fora, tá? Como um composto antioxidante que vai ter ação rejuvenescedora, um composto com ação que vai atuar contra a luz, os raios UVA, UVB, tá? Que tem ação de proteção solar, certo? Nutracêuticos, existem inúmeros nutracêuticos, ativos emagrecedores, ativos que vão reduzir o colesterol, mas não se classificam como medicamentos, tá? Vão ter também ativos que vão atuar, por exemplo, na prevenção, tá? Então, aquela pessoa que tem predisposição a ser hipertensa, tem predisposição à obesidade. Então, existem vários, não só vitaminas e minerais, mas também fitoativos. Mas não se enquadram em medicamentos porque não tem ação farmacológica. São ativos que têm finalidade de tratamento, mas não se posicionam como medicamentos, tá? Nas soluções Alt, além de medicamentos como um creme com corticoide, um creme com dexametasona, por exemplo, um creme com clobetasol, entre outros, tá? Existem também soluções com cosméticos, que entra dermocosméticos, neurocosméticos, formulações oral care, de higiene oral, tá? Dentro de soluções de uso in, temos várias opções, várias alternativas, desde as mais clássicas como comprimidos sublinguais, cápsulas. Temos formulações que saem do convencional como gomas, os próprios chocolates, tá? Temos opções na forma de soluções ou suspensões, mas podem ser posicionados de forma diferente, como um shot da imunidade, tá? Que é apresentado em ampola, tá? Um líquidozinho numa ampolinha. Formulações de sopa, de shakes, tá? Entre outros. Os fabricantes de cápsulas, eles têm desenvolvido soluções cada vez mais inovadoras, mas antes de te falar sobre essas soluções mais inovadoras, eu vou falar um pouco sobre as soluções mais convencionais, tá? Cápsula dura e cápsula mole, ambas são compostas por gelatina. Entretanto, a cápsula mole, normalmente ela vai ter um agente plastificante, como a glicerina, tá? Então, vai dar essa consistência mais mole. As cápsulas gastroresistentes, ela possui um filme que vai impedir que a cápsula seja desmanchada no pH estomacal, tá? Então, ela atravessa o estômago e o ativo ele é liberado no intestino. E tem cápsulas de liberação prolongada, não necessariamente a cápsula, mas o sistema em si, tanto o ativo o ativo é microencapsulado na forma de pellets, tá? Não de pó. E a cápsula também vai possuir um filme que vai liberar o ativo mais lentamente e ele não vai ter aquele pico de concentração no sangue, uma vez que ele vai ser liberado de forma mais lenta, tá? Esses são alguns exemplos de cápsulas mais inovadoras, tá? As cápsulas vegetais, estão muito fortes. Nós temos clientes que estão trabalhando exclusivamente com cápsulas vegetais, cápsulas sem corantes ou com corante natural, como por exemplo corante de clorofila, cápsulas de clorofila.
Tapiocaps é um exemplo de cápsula originada da goma de tapioca. Ela tem uma multifuncionalidade, além de ser utilizada para uso oral, ela pode substituir um comprimido sublingual, por exemplo, e também ela pode substituir o óvulo, tá? O óvulo, que é uma apresentação para o uso vaginal, eu posso também trabalhar, por exemplo, uma cápsula com probióticos, tá? O probiótico, existem soluções probióticas como lactobacillus acidófilos que vão atuar no tratamento da candidíase, por exemplo, tá? Então essa é uma cápsula super versátil, super inovadora. Existe a cápsula Sprinkle. Essa cápsula, ela veio para atender a demanda do público de pacientes que têm dificuldade de deglutição. Ah, Lana, mas isso é fácil, é tranquilo. Quem tem dificuldade de deglutição pode tomar o pó, na realidade diluir o pozinho em água, ou pode, vem em sachê nesse caso, ou pode tomar na forma de xarope, né, suspensão, solução. Entretanto, o sachê, existem ativos que não são recomendados. Por quê? Porque a concentração é muito baixa. A apresentação em sachê só é recomendado quando eu tenho uma concentração alta de ativos, tá? Então, por exemplo, existe um ativo chamado C2, que eu já falei aqui, inclusive, a apresentação dele é de 40 miligramas. Na realidade, a concentração sugerida é de 40 miligramas. Para um sachê fica inviável, tá? Então, o que é recomendado ser manipulado para aquele paciente com dificuldade de deglutição, ser manipulado na cápsula Sprinkle. Ela tem, o corpozinho dela é mais alongado e ela tem apenas uma trava, mas uma trava segura, tá? Então, há uma maior facilidade do paciente abrir a cápsula e diluir no líquido para a ingestão, tá? Então, é super versátil essa apresentação. Existe o sistema DuoCap, tá? Sistema cápsula em cápsula, vale você trabalhar com apelo visual, tá? Mas também é uma forma de você trabalhar com ativos, de formas físicas diferentes, de estados físicos diferentes. Por exemplo, na mais externa eu tenho um líquido que pode ser, por exemplo, um óleo de cártamo, e na cápsula mais interna pode ser um ativo em pó, uma cafeína, por exemplo, tá? Então, aqui estão algumas cápsulas mais inovadoras. Alana, em farmácia com manipulação produz-se comprimidos? Nesse formato de comprimidos mais convencional ou Drager, realmente é um pouco mais complicado. Mas existem dois comprimidos muito viáveis de se manipular, que são os comprimidos sublinguais super em alta e também comprimidos efervescentes, tá? O comprimido efervescente, realmente você tem que trabalhar muito bem o teste para que ele não se quebre com facilidade, ok? Mas é muito fácil, é muito tranquilo de se fazer as duas formulações. Existem, inclusive, bases prontas no mercado para o comprimido sublingual, tá? Existe também os filmes sublinguais, também é uma forma super versátil. A única desvantagem dos filmes é que a quantidade de matéria-prima, a quantidade do ativo, na realidade, é limitado. Normalmente comporta 40 miligramas, então para uma vitamina D comporta, vitamina B12 comporta, tá? Mas nem todo ativo eu vou conseguir adequar essa apresentação, essa forma farmacêutica. Agora falando um pouco sobre soluções alt, muito fortemente os cosméticos têm grande variedade dentro desse mundo alt, tá? Creme, sérum, pomadas, pastas, gel, shampoo, sabonete, loção cremosa ou leite, suspensão, pó, loção hidroalcoólica, mousse, bastão. Uma das fórmulas mais utilizadas são as emulsões, que se enquadram cremes, o sérum. O sérum ele pode ser uma emulsão, mas também pode ser um gel mais fluido. Pela questão de tempo eu não consigo, entrar muito em detalhes, mas você pode
ver alguns conteúdos, adquirir alguns conteúdos no nosso canal do YouTube. Eu falo sobre gel, formulação de gel. Existem alguns conteúdos práticos, né? Eu demonstro lá uma emulsão, o preparo de um gel, de um sérum na prática, tá? Então você pode acessar o nosso canal para mais detalhes. Loção cremosa ou leite. Qual é a diferença de um creme para loção cremosa e um sérum na forma de emulsão? No caso, loção cremosa e creme necessariamente é emulsão. Sérum pode ser um gel mais fluido, formado por um polímero mais fluido. Se a gente for ordenar por viscosidade, o creme é uma apresentação bem mais consistente, tá? Seguida pela loção, né? Com a loção ela é intermediária entre muitas loções hidratantes, fórmulas corporais, hidratantes corporais. E o sérum é mais fluido ainda, tem uma consistência menor que a loção, tá? Tanto é que ele é muito apresentado na forma no conta-gotas, né? No frasquinho com conta-gotas, tá? Muito comum pela sua fluidez, tá? O mousse também é uma forma de emulsão e para isso, para a formulação, nós recorremos a estratégias de ingredientes e também que vão dar aquela textura mousse. E também o processo, por exemplo, alternativas associadas ao processo como velocidade de agitação, também eu consigo trabalhar uma apresentação de mousse. O bastão, eu consigo formular um bastão através de uma emulsão, tá? E bastão também tem a opção de formulações anhídras sem água. Aí foge da emulsão, existem vários formatos, né, de apresentações em bastão, como desodorantes, como o próprio batom, tá? Então muitos são formulações anhídras, mas é possível também um exemplo de emulsão em bastão é o protetor solar, que vai ter fase aquosa e fase oleosa e ao mesmo tempo ele vai ter uma consistência de bastão, ou seja, sólida, não vai ser uma formulação semissólida, tá? Características de uma emulsão de forma geral. Saindo do convencional, existem várias outras formulações que saem do convencional, tecnologia nano, tem se buscado muitas alternativas nano de forma a aumentar a performance daquele produto. Formulações biomiméticas são formulações que têm estruturas, né? Cristais líquidos é uma delas, tá? E esses cristais líquidos, a formação das lamelas, elas vão se assemelhar à estrutura da minha pele. Vai ter por isso veio o conceito second skin. Então essa semelhança vai aumentar a performance da ação do meu ativo. O meu ativo vai conseguir penetrar melhor na minha pele. Bases funcionais, as bases cosméticas. O que são as bases cosméticas? É aquela formulação que não tem um ativo. Eu vou incorporar ativos. A partir do momento que eu incorporo ativos, por exemplo, eu quero trabalhar com uma formulação anti-estrias, eu vou ter a minha base a partir de uma emulsão, né, sem nenhum ativo funcional, e quando eu adiciono um óleo de rosa mosqueta, entre outros ativos, eu posso dar uma performance de anti-estrias para minha formulação, tá? Uma propriedade com anti-estrias para minha formulação. Entretanto, existem bases que elas têm um alto poder de hidratação, elas já contêm óleos, substâncias tão emolientes que por si só já dá uma alta hidratação. Tem ingredientes naquelas bases que eu não preciso adicionar tanto ativo para dar aquela performance, para dar aquela propriedade desejada. Vou citar um exemplo para vocês. Uma vez a gente resolveu, a gente atua também na visitação médica e a gente resolveu, a empresa, investir em brindes para os profissionais, né, os médicos e também secretárias. E aí a gente fez um hidratante para as mãos. A empresa tinha um custo máximo, né, com essa formulação, com esses brindes.
E aí eu tive a ideia de pegar uma base funcional, utilizar uma base funcional com alta propriedade emoliente e adicionar uma pequena concentração de PCA-NA, que é um ativo hidratante muito bom, tá? Se eu não me engano foi 1%. Então, a gente formulou lá e começou a distribuir, a gente recebeu um feedback muito bom de prescritores e um dos prescritores perguntaram a formulação e aí a gente passou. A formulação é PCA-NA em creme em uma base creme, no caso a base já era pronta, já foi adquirida pronta, mas a funcionalidade em relação à hidratação daquela base era tão alta que o médico ficou perplexo. Poxa, não tem mais. E aí eu passei até os ingredientes da base pronta, mas tinha uma alta concentração de emolientes e dava essa performance de alta hidratação. Então eu posso conter ativos antioxidantes, ômega na minha base, que vão proporcionar a hidratação da minha pele, tá? Então esses são exemplos de bases funcionais. E produtos orgânicos naturais, que é o que a gente já vem conversando. Essas bases elas podem ter 90 a 95% de ingredientes naturais, de ingredientes vegetais, tá? Existem várias formulações, várias soluções dentro desse mercado, tá?